O brasileiro, estamos em situação de letargia. Atentem para este comentário que está hoje na coluna política do jornal O Estado de São Paulo. Ele abre a coluna. Diz o seguinte: o filósofo e ex-ministro de Assuntos Estratégicos de Gestões Petistas, Roberto Mangabeira Unger, provocou empresários a fazer reflexões sobre a situação política do Brasil durante um jantar nesta semana em São Paulo e foi taxativo. O legado institucional de Lula é zero. Não é que seja pequeno, é nulo. Para ele, Mangabeira, o último momento em que o Brasil teve uma refundação institucional foi no governo Getúlio Vargas. Para além disso, sobressaiu o assistencialismo. Abre aspas. Dar dinheiro aqui ou ali, mudar para cá ou para lá, são castelos de areia. Não tem significado institucional. Fecha aspas. Declarou. Para Mangabeira, Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram o pobrismo e só se distinguiram na pauta de costumes. Só se diferenciaram na política identitária, concluiu. O outro tópico da coluna diz: o encontro, promovido pelo Esfera Brasil, reuniu representantes do varejo, do setor financeiro, da infraestrutura e da tecnologia nacionais. Acostumados a ouvir parlamentares, magistrados e ministros, desta vez, alguns empresários disseram estar impressionados. E aqui em Fortaleza, no Ceará, o deputado Felipe Mota, ontem, na Assembleia Legislativa cearense, falou sobre o aumento do número de favelas e de miseráveis no Ceará e no Brasil. Vamos ouvir o que disse o deputado. Essa história da favelização que nós estamos vendo no relatório do IBGE, ele tem muita ligação com a questão econômica do nosso país. As pessoas estão optando por comer. E isso está fazendo com que as favelas cresçam rapidamente em todo o país. Eu tenho dito aqui que, por muitas vezes, esses auxílios sociais, eles colocam em dificuldade as famílias que, por muitas vezes, esperam e eles fazem a opção, ou paga o aluguel, ou compra a cesta básica para se colocar na geladeira, que por muitas vezes não existe. Por muitas vezes a geladeira está desligada e ele usa como depósito, porque não tem como pagar o mínimo da energia. São essas coisas que as pessoas precisam entender na situação econômica do nosso país. Se nós não tivermos uma política quão antes para liberar essas pessoas que têm Bolsa Família para ter direito a uma carteira assinada, para ele progredir e crescer de fase, isso aí vai gerar um problema e esse dado só vai aumentar. O número de moradores de rua em Fortaleza passa embaixo dos viadutos.
Olhem as verdadeiras comunidades que estão se tornando, e não é Cracolândia que eu estou falando, não. São famílias com crianças, com idosos, pessoas cadeirantes, e isso nos traz uma preocupação. Ou nós agimos fortemente, com responsabilidade, com orçamento, com tudo isso, ou as favelas só irão crescer no nosso país e no nosso estado. Bom, a situação calamitosa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fechada, porque cortaram a luz e a água por falta de pagamento, deveria estar sensibilizando todo o país. A universidade fechou suas portas ontem, depois do corte da energia e do corte do fornecimento da água. A repercussão nacional talvez não tenha sido maior, ou não está sendo como deveria ser, porque é uma situação muito grave em razão dessas explosões no início da noite, ontem, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A situação da universidade, o reitor mostrou em algumas das suas entrevistas que a universidade não tem os recursos necessários para a sua manutenção. E como é que está a situação da Universidade Federal do Ceará? Será que os cearenses sabem que a situação dela não é tão calamitosa, porque ainda não chegaram a cortar a água e a luz, do que a Universidade Federal do Rio de Janeiro? Mas não há recursos para a manutenção, para o custeio da Universidade Federal do Ceará. Enquanto isso, demagogicamente, e para atender a interesses políticos, não da universidade, mas de patrocinadores de dirigentes da universidade, se anuncia obra aqui e obra ali. A universidade está anunciando aí uma grande licitação para o próximo mês. Ela não tem os recursos orçamentários para isso. E no próximo mês também não os terá, porque o orçamento só virá a partir de 1º de janeiro. Pode até acontecer uma suplementação. Mas será difícil acontecer, porque a situação de calamidade não é apenas da Universidade do Rio de Janeiro, nem da Universidade Federal do Ceará, é de todas as universidades federais no Brasil. O governo fala na prioridade da educação, mas é só no discurso. Falta recursos para a implementação dos atuais e novos projetos das universidades federais brasileiras. Aqui, repito, está se fazendo muita demagogia, inclusive falando-se em recursos do PAC, para garantir obras da Universidade Federal do Ceará. Esses recursos ainda não apareceram e duvidem se realmente vierem a aparecer. Deus queira que apareça, mas não está fácil. O governo brasileiro, o governo federal, o governo estadual do Ceará estão com suas situações fiscais muito difíceis, tanto que o governo federal bate cabeça já há alguns dias para definir
corte de gastos para ajustar a sua situação fiscal. Os cearenses deveríamos nos preocupar um pouco mais com o futuro da Universidade Federal do Ceará, tomando como exemplo esse desastre que está acontecendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Justiça carioca mandou que a energia fosse religada. Uma providência que algumas pessoas podem entender, e eu acompanho essas pessoas, uma decisão desastrosa, porque essa decisão de mandar restabelecer a energia devia ser para o governo federal pagar a conta de luz. Afinal de contas, uma empresa privada que distribui a energia, ela tem o direito de receber o dinheiro pela energia que ela entrega a qualquer consumidor. Se nós particulares somos obrigados a pagar nossas contas de energia e de água em dia, por que não o governo federal ou estadual ordenar que a empresa privada arque com o prejuízo? É uma decisão estapafúrdia. Ontem, alguns deputados estaduais cearenses se emocionaram com a visita que fez ao plenário daquela casa o ex-deputado estadual Amadeu Arraes, que chega agora aos 100 anos de idade, com uma vida ilibada. Um homem que foi caçado pela ditadura militar, mas sempre respeitou o mandato que exerceu, sempre honrou a vida pública, que deveria ser exemplo para muitos, mas muitos dos políticos brasileiros da atualidade, que não dignificam os mandatos que têm conquistado. Amadeu foi saudado por alguns parlamentares, a começar pelo deputado Cláudio Pinho. Vamos ouvi-lo. Saudando o professor Amadeu Arraes, que eu no Oliveira Paiva e ele no Colégio Brasil. Meu pai, o Barros Pinho, era muito amigo do professor Amadeu, ex-deputado Amadeu Arraes, inclusive foram secretários juntos no governo do ex-prefeito Juraci Magalhães. E é uma honra e uma felicidade saber que ele está aqui hoje e foi deputado cassado e hoje ainda resiste e se lembra muito bem o que passou pela luta da liberdade, pela luta da democracia, pela valorização das pessoas, especialmente também do poder legislativo. Quando eu vejo as pessoas pregando que a gente tem que voltar à ditadura, é porque não sabem o que a população brasileira e as pessoas que lutavam por liberdade passaram. É difícil falar sobre democracia quando não se pratica, quando as pessoas são tolhidas, inclusive deputados, de vir à tribuna e falar o que o povo pensa. E hoje nós temos essa liberdade conquistada com sofrimento e com quantas pessoas e vidas que foram perdidas ao longo do caminho em busca da liberdade das pessoas. E hoje, quando vejo as pessoas, temos que voltar à ditadura. Vão ver o que é um regime ditatorial. Peguem os livros de história e vejam o que é a pessoa sair e não saber se volta para casa.
O que é a pessoa estar com a sua família em casa, o Exército ou a Polícia Federal vir buscar e você nunca mais voltar? O que é um profissional liberal, em 1976, em Fortaleza, que morava na aldeota, próxima ao Colégio Militar, e com a sua mulher e seus filhos, lá para o Jardim Iracema, que naquele tempo era uma fazenda de um tio meu. Isso eu estou falando, era o que acontecia na minha casa. Portanto, o nosso diálogo hoje é para mostrar a importância do regime democrático, a importância de respeitar as opiniões divergentes. É dessa forma que a gente constrói uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas possam ter o direito de se expressar. Momento para parabenizar o deputado Amadeu Arraes pela sua luta, pela sua história, principalmente em favor daqueles que não podiam falar, não podiam se expressar, e ele estava na trincheira da democracia em busca de dias melhores para todos os brasileiros, cearenses e fortalezidos. Bom, a homenagem é realmente deveras merecida. Repito, ele deveria ser exemplo para os políticos cearenses, para os políticos brasileiros. Um homem íntegro que chega aos 100 anos de idade agora, nos próximos dias. O prefeito eleito de Campos Sales, lá no sul do Ceará, o ex-deputado, o radialista Moésio Loyola, está fazendo um movimento, programando uma festa lá no município, Amadeu é de lá, para comemorar essa importante data e homenagear um homem que merece realmente o respeito dos cearenses, porque passou por a vida pública e só deixou bons exemplos, diferentemente da maioria dos políticos brasileiros e cearenses nos dias atuais. O deputado estadual Fernando Santana já traçou a sua programação de contatos individuais com os colegas parlamentares para discutir a composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Normalmente, na casa, a bancada que indicava o nome para a presidência era a de maior representação. A segunda bancada indicava o segundo cargo mais importante da casa, que é a primeira secretaria. Fernando Santana disse que vai primeiro conversar com os líderes de bancadas na casa, para depois conversar individualmente com os seus colegas. Há uma discussão hoje sobre com quem ficaria a primeira secretaria da casa. Hoje está sob o comando do MDB. O MDB tem a secretaria da Assembleia. E há quem diga que esta secretaria deva ir para um dos integrantes da bancada do PSD. Aí, só as negociações que ocorrerão definirão realmente os demais cargos. O mais importante já está definido desde a semana passada, oficialmente, desde a semana passada, porque antes disso nós já havíamos anunciado aqui que o deputado Fernando Santana seria o nome da preferência
de uma boa parte dos deputados e do comando da força política que hoje tem o estado do Ceará. No último final de semana foi quando, então, o governador Eumano de Freitas, depois de um encontro com o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e o atual presidente da Assembleia, prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, acertaram na residência oficial que o Fernando Santana seria o candidato a presidente da Assembleia Legislativa. No primeiro momento, no início da semana, quando a notícia se tornou pública, alguns deputados, um pouco envergonhados, anunciavam ali um certo descontentamento. Nós comentamos aqui sobre isso. O deputado Osmar Baquite foi o que mais externou esse descontentamento, mesmo com um certo acanhamento, porque ele dizia que, se o governador decidir, nós apoiamos. O outro pretendente, que é o líder atual do governo, Romeu Aldigueri, está na Europa e estava voltando agora. E as notícias que são dadas por alguns dos seus colegas é que ele estava indignado. Nada disso, nada de indignação. Isso é história, papo furado, papo furado. Todos eles, como ontem nós dissemos, nenhum tem autoridade para levantar a cabeça, porque a aliança existente na base do governo não é uma aliança séria, respeitosa, ela é de subserviência. E quando é de subserviência, ninguém tem coragem, força de levantar a cabeça. O certo é que Fernando Santana será o novo presidente da Assembleia e a composição da mesa nós saberemos na próxima semana. Ele aproveitará esse feriadão, que começa amanhã, e antes do outro feriado da próxima semana, já é possível se dizer qual será a composição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa cearense, a ser eleita até a segunda semana do mês de dezembro. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias.